Fala pessoal, tudo bem? Me diga uma coisa, vocês já ouviram falar se depressão tem relação com uma enxaqueca? Então, eu tenho uma novidade aqui com vocês sobre um estudo que está sendo conduzido pela farmacêutica Teva, se chama Unity, ele já está em fase 4 e eu achei de extrema relevância trazer esse tema. Por quê? Vejam só, vamos esmiuçar esse material aqui, porque ele é de extrema relevância e talvez sim seja um futuro, digamos assim, uma quebra de paradigma no tratamento de pacientes com depressão na psiquiatria, tá certo? Então, fica comigo aqui neste canal, que é o Fala Neuro, para a gente entender sobre mais esse tema. Então, pessoal, seguinte, existe um ramo, digamos, eu tinha um estudo que era conduzido com uma medicação que se chama fremanezumab. Que medicação é essa, pessoal? O fremanezumab é um anticorpo monoclonal que foi desenvolvido, diga-se de passagem, por um brasileiro. Esse brasileiro se chama Dr. Marcelo Bigal. Espero que um dia ele veja esse vídeo aqui, fazendo essas honras, essa menção honrosa aí para ele. Ele trabalhava nessa indústria, que é a Teva farmacêutica, e ele desenvolveu essa substância que passou por estudos, ou seja, um anticorpo monoclonal. Você vai purificar, ou seja, anticorpos, e vai colocar ele como um alvo para ele fazer um bloqueio, para ele impedir a função de uma região, de uma região, digamos, do corpo, ou seja, um receptor que esteja trazendo aquele mau funcionamento. Nesse caso aqui seria a enxaqueca, né? Então, com o desenvolvimento dos estudos, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente conseguiu entender que existe uma molécula que se chama o CGRP, ou seja, esse que a gente chama de peptídeo relacionado à calcitonina. Então, se a gente bloqueasse a liberação dessa substância no cérebro, você iria controlar as crises de enxaqueca, sobretudo pacientes crônicos. Então, realmente foi feito esse estudo, foi desenvolvida essa molécula e essa molécula realmente funciona. Ela funciona para o tratamento de enxaqueca, seja pacientes que chamamos de enxaqueca episódica e pacientes portadores de enxaqueca crônica, já tem indicação formal de fazer o tratamento com essa substância. Só que, ou seja, vejam que para chegar a esse ponto foi feito um estudo, né? Então, um braço desse estudo foi observando, né, que existiam pacientes depressivos. Tinham pacientes depressivos que eram portadores de enxaqueca, que haviam relatado melhora de alguns sintomas ali atribuídos a esse quadro depressivo. Essas informações chegou à equipe médica e eles decidiram criar um braço, ou seja, criar um braço de estudo aí que se chama Unity, né? Esse estudo já está na sua fase 4, ou seja, está em testes finais para adicionar à bula do fremanezumab mais uma indicação, que nem seria enxaqueca, que seria o quê? Depressão. Veja só, a depressão é uma doença extremamente incapacitante, é uma doença que se alastra junto à população jovem, principalmente nessa era pós-pandemia, nessa era da digitalização. Estamos vendo cada vez mais pacientes portadores de depressão, cada vez tenho observado pacientes com um número crescente em consultórios psiquiátricos. Então, eu entendo que aqui seria mais uma molécula promissora para o tratamento desses pacientes. Então, como é que foi desenhado esse estudo? Vejam só, foi analisado através de escalas. Primeiro se captou pacientes que eram depressivos
e que em algum momento da sua vida tinham enxaqueca, mas o elemento principal eram os sintomas depressivos. Então, esses pacientes foram divididos e foram submetidos ao uso regular nesse protocolo do fremanezumab. E os resultados, após esse acompanhamento do uso da molécula, além do controle da enxaqueca, que estava com uma fase episódica ou mesmo esporádica, mas a melhora dos scores dos pacientes nos questionários ali de depressão. Ou seja, é a primeira vez que a gente tem uma molécula que a gente chama imunobiológico que resultou na melhora de sintomas psiquiátricos em pacientes. Então, realmente é uma quebra de paradigma. Por isso, essa novidade veio à tona, ou seja, pacientes que têm enxaqueca geralmente podem ter depressão associada. O paciente também ele pode ter só enxaqueca e não ter depressão, existe também essa população, mas existe um número significativo de pacientes que têm depressão e também têm enxaqueca. Mas não quer dizer que as duas andem de forma semelhante, ou seja, quando eu estou com depressão, eu estou com enxaqueca, eu estou com enxaqueca, eu estou com depressão. Não, elas andam de forma diferente, independentes, são doenças que a gente chama comórbidas, né? Existem no mesmo indivíduo. Então, a gente tem a possibilidade hoje de um remédio em comum às duas doenças que vai melhorar os dois sintomas em qualquer fase do tratamento, seja numa fase que eu tenha um alinhamento mais para a depressão, sintomas mais deprimidos, ou mesmo uma descompensação no meu quadro enxaquecoso. Eu entendo e vejo essa molécula com muitos bons olhos, estou aguardando realmente a conclusão dos estudos, mas só pelos resultados preliminares, estou bastante otimista com o uso da medicação nos pacientes que realmente são portadores de depressão e que têm enxaqueca, né? Então, deixo esse vídeo aqui com esse caráter informativo para você. Se você conhece alguém realmente que tem depressão, encaminha esse vídeo que tem esse caráter informativo para que essa pessoa realmente venha a ter conhecimento de mais uma possibilidade terapêutica. E se não conhece o meu canal, ativa o sininho, marca aí, se inscreve para poder receber as notificações, porque estamos trazendo conteúdos aqui relevantes, novidades, para que a gente possa aí desmistificar temas da neurologia.